Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Nesse dia maravilhoso, palavra viva e eficaz do Senhor para os nossos corações. 19 de março de 2023, palavra viva do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Os parabéns. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Palavra de hoje, Números, capítulo 28, versículo 16, ao capítulo 29, versículo 40. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos de um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo esse modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um novilho, 2 décimas para um carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito,
e a sua oferta de alimentos, e a sua libação, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No oitavo dia, 3 dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Essas coisas farei ao Senhor nas vossas solenidades, além das vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao versículo 38. E o mesmo Jesus começava a sair de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, Levi de Melque, e Melque de Janai, Janai de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Maná, de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez,
e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Serugue, e Serugue de Regaú, e Regaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, Enoque de Jarete, e Jarete de Meleléu, e Meleléu de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém, irmãos? Salmo 62, versículo 1 ao versículo 12. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam com o vão de derrubar sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesadas em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se a vossa riqueza aumenta, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Provérbio 11, versículo 18 e 19. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.